Bom dia, tarde, noite ou madrugada, a hora que for. Eu sou Stamato, autor da saga A Era do Abismo e mentor da iniciativa Escrita Épica. Hoje vamos falar do livro Guerra dos Tronos, do George R. Martin. O primeiro livro, assim, de sucesso fenomenal do autor. Ele tinha vários outros antes disso. Acho que aqui no Brasil ele não tinha nenhum publicado ainda, ou se foi publicado, foi, sabe, algum momento no passado que se perdeu no tempo, nunca soube disso, pra ser sincero. Mas o Guerra dos Tronos foi que realmente botou, né, o Martin no mapa, depois de uma merecida batalha e merecido reconhecimento que ele teve. E hoje eu vou falar da pior cena desse livro. Não, assim, um disclaimer. Eu não sou hater, tá? Não tô aqui pra detonar o trabalho de ninguém. Já tenho outros vídeos falando do Guerra dos Tronos, falando de outros aspectos positivos do livro, que são muitos, tá? Mas nada é perfeito. E eu acho que a gente tem que aprender com os erros e os acertos, né? Então, é um ponto assim, e sinceramente foi difícil pensar no grande problema desse livro. Na verdade, é até mais uma oportunidade de falar de um certo aspecto, um certo clichê da literatura que eu acho necessário, particularmente, né? Do que realmente chegar e falar, isso aqui tá errado, o livro ficaria melhor sem isso. Às vezes sim, às vezes é subjetivo. Nesse caso, é subjetivo. Então, bom, lógico que você pode comentar aqui embaixo para também falar sua opinião sobre isso tudo. E piores cenas, eu acho que até merece mencionar alguma das piores cenas do livro, né, que inclui, acho que pra mim, sim, uma das que mais me dói, mas não é a principal, tá? É a morte da Lady. Porque, caramba, morte de bicho é uma coisa que sabe, maltrata bichos sofrendo, é uma coisa que eu não consigo engolir, sabe? Eu adoro os animais e um bichinho sofrendo, né, mais um lobo gigante, né, bichinho, né, mas vocês entenderam. Tem o Bran sendo empurrado da torre, né, pra muita gente, assim, isso com certeza já... essa cena é 880, né, é o que faz muita gente continuar lendo, né, no caso do primeiro episódio da série, é o que faz muita gente querer ver o próximo episódio, logo no começo, né, mas pra muita gente é o ponto de que, cara, não vou seguir essa história aqui porque é muito brutal. E justo, né? Tem basicamente tudo sobre o Joffrey, em especial o Joffrey com a Sansa, ainda mais nesse começo da história, né, que é difícil de engolir também, mas nada disso eu acho que é realmente o pior. O pior de tudo, na minha humilde opinião, de um mero mortal e de um escritor também, é o casamento da Daenerys com Khal Drogo. Por que essa cena é a pior de todas? Vamos lá, todo mundo sabe que Game of Thrones é uma série brutal, violenta, impiedosa, e que faz muito uso de referências a mundo real. Levando em consideração, né, uma menina pré-adolescente, no caso do livro, tá, casando com um adulto e sendo forçada a uma situação que ela não estava preparada, faz sentido, tem uma coerência ali, tá bom? Então é por isso que eu acho que essa questão é subjetiva. Talvez, pro universo brutal do Game of Thrones, essa cena seja importante, sinceramente, né? Ainda assim, o Bernardo eu li esse livro tem, sabe, mais de 10 anos já que eu li esse livro, tá? Eu, hoje em dia, já acho que esse tipo de cena, sendo a minha opinião agora, é um tanto de mau gosto, tá? E qual que é o clichê que eu vejo nisso daqui? Porque tantos livros têm esse tipo de cena, desse tipo de violência. Por exemplo, o Rei do Inverno, outro livro que eu adoro, Bernard Cornwell, também tem esse tipo de violência. Leonel Caldela já também mencionou, assim, de uma maneira que eu achei também necessária, esse tipo de violência em livros dele, né? Eduardo Spohr também, né? Todos os autores, diga essa passagem, eu adoro todos esses autores, sabe? Mas aí por que, por exemplo, o Tolkien não faz menção? Faria sentido, para pensar, os orcs tão brutais, tão violentos, não faria sentido eles cometerem esse tipo de violência, mas o Tolkien só não menciona isso. E a minha questão com isso tudo, né, no fim das contas é a seguinte, a minha opinião sobre esse tipo de cena, e por que essa é a pior cena, na minha opinião, uma cena assim, que tá coerente aqui, mas que, né, não me desce, sabe? Ah, mas tô sendo realista, porque isso acontecia, né? Senhoras e senhores, todo autor, ainda mais quem ambienta a sua história num período ou medieval ou de antiguidade, sabe, escolhe os elementos realistas e os irrealistas para adicionar na sua história. Então, um exemplo assim, se é para ser 100% realista, as mulheres não tinham que ter o padrão de beleza
do tempo contemporâneo. Não é verdade? Por que as mulheres sempre têm aquela beleza contemporânea? Né? Sempre o corpo tudo em cima, né? E o que é irreal, sabe? Mas na hora de ser violenta, a violência é real, né? Se é pra ser real, as cidades tinham que feder a bosta, porque era como as cidades fediam antigamente, sabe? Se é pra ser realista, tinha que ser comum não ter um dedo, ou até uma mão, porque cortava, infeccionava, não sabia cuidar, arrancava fora antes que gangrenasse. Era comum não ter dente, sabe? Era comum um monte de coisa. Um monte de coisa, assim, que não é legal pra história, que não vai tornar a história mais interessante, era comum. Então, no fim das contas, o X da questão nunca esse que é o meu ponto, o X da questão nunca é ser realista ou não. Nunca isso. Em todos os casos, o autor que quer ser ou não realista, ele vai introduzir na história os elementos que ele acha divertido de ler. Ponto. Final. E aí, né, que vem a questão do gosto de cada um, né? Eu tô de boa em separar a ficção da realidade, não tenho julgamento negativo de ninguém que gosta de ler esse tipo de coisa ou esse tipo de coisa, né? Só não me desce particularmente. Mas acho que é importante, tá? Cortar a balela. Vamos ser justos, vamos ser honestos aqui, tá? Você gosta de ler isso? Você gosta de escrever isso? Eu tô de boa com você. Só não vem com o papinho de que, olha, é pra ser realista. Não é. Se é pra ser realista, o padrão de beleza tinha que ser outro, tá? O padrão de higiene tinha que ser outro, tinha que ser todo mundo sem dente, todo mundo sem dedo, todo mundo fedendo a bosta, todo mundo, sabe, com outro tipo, outra alimentação, né? Aí me convenceria, tá sendo realista. Aí sim me convenceria. Mas se não é o caso, então, meu querido, você tá escolhendo aquilo que você acha interessante incluir na história ou não. Simples assim, tá? Então, assim, é por isso que eu considero, na minha opinião, o casamento da Daenerys com o Khal Drogo a pior cena do Game of Thrones. De novo, de todas as minhas opiniões aqui no canal, acho que essa é a minha mais subjetiva, é mais, assim, realmente algo muito pessoal, sabe? E não tanto algo tão analítico, tão pragmático, né? Mas acho que vale a reflexão, tá? Acho que vale você também estar aqui ouvindo questionar todas as cenas que você viu desse tipo de violência, sabe? Eram necessárias? Melhoraram a história? Sabe? Quantos livros não tiveram isso, né? Poderiam ter. E aí você pensa, poxa, realmente, né? Não é necessário, né? Enfim, né? Fica aqui o questionamento. E convido você também a continuar esse bate-papo aqui nos comentários, né? O que você acha? Você acha esse tipo de cena de boa? Você é indiferente? Você gosta? Né? Acha divertido? Né? De coração, sem julgamento, né? É pra realmente estender o bate-papo, tá? Mas, enfim, vai cada um com cada um. Não me desce, né? Eu particularmente acho que muitos livros, a grande maioria dos livros, ficaria melhor sem esse tipo de cena. Apenas minha opinião de mero mortal, tá bom? Senhoras e senhores, por hoje é isso. Aqui no link, no About, tem links de livros sobre escrita criativa para você continuar estudando, continuar aprimorando a sua escrita, aprendendo com os mestres também, senhoras e senhores. E por hoje é isso. Até a próxima. E até lá, a gente se barra pelo multiverso. Valeu.